O Edição das 10 está de volta e a gente fala agora sobre um assunto muito sério: o abuso sexual contra mulheres. A decisão de um juiz de liberar um homem preso em flagrante em São Paulo na última terça-feira, depois de ejacular no pescoço de uma mulher dentro de um ônibus na Avenida Paulista, está causando muita polêmica e reações em toda a sociedade. Diego Ferreira de Novaes, de 27 anos, já está em liberdade depois de passar a noite na delegacia. O juiz José Eugênio do Amaral Souza Neto entendeu que não houve constrangimento à vítima, nem violência ou grave ameaça. Ele recomendou o tratamento psiquiátrico ao suspeito e o Ministério Público concordou com a sentença. Na ficha criminal de Diego, há 3 flagrantes por estupro e 12 ocorrências de assédio. Dá para acreditar? Dá para entender? Não, não dá. No ano passado, foram registrados quase 10 mil casos de estupro no estado de São Paulo, registrados. E este ano, houve um aumento de denúncias de abuso sexual nos meios de transporte públicos na capital paulista. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, foram 288 ocorrências nos primeiros 7 meses de 2017, 48 a mais do que no mesmo período do ano passado, ou seja, um aumento de 20%. No Rio de Janeiro, uma notícia bem parecida também revoltou a população nesta quinta-feira. Um homem foi detido em flagrante depois de assediar sexualmente uma passageira dentro do BRT. O BRT é o sistema de ônibus rápido do Rio. A mulher desceu do veículo assim que percebeu o que estava acontecendo e chamou a polícia. Os passageiros seguraram o agressor até a chegada dos agentes. Ele foi ouvido numa delegacia de atendimento à mulher, foi liberado e vai responder por importunação ofensiva ao pudor. Em nota, o consórcio do BRT diz que repudia qualquer tipo de violência e que faz campanhas de conscientização. Afirmou ainda que sempre procura firmar parcerias no combate à violência contra a mulher. O artigo 213 do Código Penal entende como crime de estupro constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ter conjunção carnal ou praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. A pena é de 6 a 10 anos de prisão e de 8 a 12 anos se a vítima for menor de idade. Sobre isso, a gente conversa com o advogado criminalista Diogo Tebet. Diogo, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente. Apesar dessa breve explicação aí, né, que a gente apresentou sobre o Código Penal, é bastante confuso para muita gente entender o que de fato pode ser considerado estupro. Queria que o senhor explicasse para a gente o que prevê a lei. Muito bom dia. Bom dia, Raquel. Bom dia, Aline. Bom dia, telespectadores. O Código Penal prevê no seu artigo 213, como vocês bem veicularam, configura estupro, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ter conjunção carnal, que é o ato sexual, ou qualquer ato libidinoso diverso. Esse tipo penal, esse crime, exige que a violência seja física, não uma violência psíquica, mas uma violência física, a submissão de alguém fisicamente a um ato de conotação sexual. A pena efetivamente é de 6 a 10 anos, uma pena grave para os parâmetros brasileiros, mas é uma hipótese muito taxativa. O que nós vimos aí nas matérias foi um cidadão no ônibus ter sido capitulado a conduta dele como ato obsceno, que seria um crime de menor potencial ofensivo. Praticar ato obsceno em público é uma figura típica muito aberta e com uma pena significativamente menor. Então, esse vácuo legislativo causa muita disparidade de tratamentos. Condutas que são, aos olhos da sociedade, graves, como o que ocorreu, apenadas de uma forma mais leve, e condutas que não necessariamente mereceriam uma reprimenda maior, levadas à configuração de estupro. Há certamente um vácuo legislativo no nosso Código Penal. Olha, doutor, está muito difícil para todo mundo entender, né? Como é que um cidadão com tantas passagens pela polícia por suspeita de estupro e assédio sexual está livre hoje, menos de 24 horas depois de ejacular no pescoço de uma mulher dentro de um ônibus aqui em São Paulo. O senhor disse que tem um vácuo legislativo. Eu vou fazer uma provocação, mas, enfim, existe
essa cultura machista que a gente vê na sociedade, ela de alguma forma também não contamina o judiciário brasileiro, uma vez que a gente sabe que muitos desses crimes de gênero ainda são muito subestimados pelas autoridades, e especialmente os danos psicológicos e morais causados à vítima, na maior parte das vezes, mulheres? Aline, essa é uma questão que vem se debatida no meio jurídico há algum tempo, né? O movimento de violência de gênero vem influenciando o judiciário nos últimos anos. A Lei Maria da Penha trouxe uma discussão muito importante nessa disparidade, nessa necessidade de proteção da mulher como uma pessoa vulnerável pelo gênero, inegáveis condutas criminosas que vêm sendo praticadas por conta do gênero. E eu acho que vem melhorando no sentido de... Hoje nós temos a Lei Maria da Penha, que reformou o Código Penal sensivelmente, criou a figura do feminicídio, que é o assassinato contra mulheres, uma pena gravíssima, mais grave do que a pena de um homicídio, né? Um crime de contra-vida contra um homem. Reformou a lesão corporal, quando é praticada contra uma mulher, as penas são mais altas, não há benefícios legais, não há transação penal, não há cesta básica. Há as varas de violência doméstica, pelo menos no Rio de Janeiro, amplamente difundidas, eventos consistentes, tanto do Poder Judiciário quanto da Ordem dos Advogados do Brasil, sobre a questão do gênero. Efetivamente, ainda há muito a se avançar. Foi avançado muitas questões, né, como eu acabei de dizer, mas ainda falta realmente, em relação a essas figuras que a gente vê, essas condutas que são bárbaras realmente, ofendem decisivamente não só a mulher, mas toda a sociedade. Ninguém consegue, em sã consciência, ficar impassivo a essa realidade. Mas eu acho que houve um avanço, mas há de se avançar mais especificamente nessa conduta do aspecto legislativo. Doutor Diogo, falando ainda nesse aspecto legislativo, aí você falando da lacuna da lei, né, em relação à tipificação do crime, né, o que define ali, essa pena também ela é muito variável, né, o que deixa um espaço aí grande também de interpretação e também é meio subjetivo, não sei se o senhor pode explicar para a gente, se tem alguma explicação mais objetiva em relação ao que seria constrangimento, porque na visão do magistrado não houve constrangimento. A lei explica isso, quer dizer, fica a cargo de quem está ali julgando definir o que é constrangimento para uma outra pessoa? A lei dá parâmetros, mas o julgador, na verdade, vai estabelecer, de acordo com o caso concreto, que ele entende que se aplica que subsume, né, o que se encaixa na norma penal. O que o magistrado entendeu, salvo o melhor juízo, foi que não foi o constrangimento, evidentemente que houve, mas não houve a caracterização da violência ou da grave ameaça. Para caracterizar o crime de estupro, do 213, há necessidade que o constrangimento seja decorrente de uma violência física, alguém segurar, alguém subjugar fisicamente, ou de uma grave ameaça, uma ameaça de morte, algo do gênero. Efetivamente, foi uma conduta bárbara, ninguém diz o contrário. Acontece que os juízes estão aferrados à lei. Há um princípio no direito penal chamado princípio da reserva legal. O juiz tem um manancial limitado, um balizamento limitado de leis, de aplicação da lei ao caso concreto. Esse ato obsceno, que certamente foi o que ele desclassificou, a pena é muito baixa. A pena, se não me engano, é 3 meses a 1 ano. É uma pena muito baixa e que comporta, inclusive, benefícios legais, transação penal e outros benefícios. Eu acredito que um olhar legislativo sobre essa conduta de ato obsceno, que é o que, no meu entendimento, se verificou com essa pessoa, um apenamento maior, uma pena maior, uma resposta do Estado mais efetiva, evitaria essas anomalias que a gente viu nesse caso. Ou talvez um pouquinho mais de sensibilidade por parte de algumas autoridades do Judiciário, né, doutor Diogo Tebet? Muito obrigada pela sua participação aqui na edição das 10. Eu reforço ao doutor José Eugênio do Amaral Souza Neto, o juiz que disse que não houve constrangimento. Houve sim constrangimento, tenho certeza que essa vítima até hoje, 2 dias depois, deve estar passando aí bastante dificuldade. Obrigada, doutor Diogo. Obrigado.